Ai, por que você está me encarando o tempo todo? Esse garoto não está pensando em me beijar, está? Na sala de aula. Fiquei surpreso ao descobrir que consegui ouvir os pensamentos da garota mais bonita da escola. Minha colega de mesa, que é bem fria, me olha com desprezo. Na verdade, no fundo, ela queria que eu a beijasse uma vez. Ouvindo os pensamentos tão ricos de Duan Qingyin, eu realmente fiquei encantado. Imediatamente, sem cerimônia, beijei seus lábios macios, sugando com força o gosto de doce de leite da boca dela. Duan Qingyin viu que eu realmente a beijei. Ela imediatamente abriu os olhos de surpresa. Ela também não esperava que eu realmente tivesse coragem de beijá-la em público. Não pode ser, não pode ser. Por que a cabeça de porco está tão corajosa hoje? Não tem medo de ser chamado pelos pais? Mas ele é realmente muito bonito. Meu primeiro beijo valeu a pena por você. Seu burro, não pare. Ouvindo o grito de desejo profundo de Duan Qingyin, eu senti meu canto da boca tremer. Neste momento, eu só percebi que ele já estava sem fôlego. Então, relutantemente, eu a soltei. Os colegas de classe na sala ficaram todos boquiabertos com a cena diante deles. O intervalo que antes era animado instantaneamente ficou em silêncio total. Duan Qingyin viu tantos colegas ao redor a observando. E logo reagiu. Zhen Qian, você está sendo um canalha. Depois de dizer isso, ela tapou a boca e saiu correndo. Os colegas que se recuperaram imediatamente começaram a falar animadamente. Nunca pensei que veria isso. O deus gélido e reservado beijando a deusa gentil e curativa. Que pecado! Quantos sonhos de jovens foram destruídos assim? Nesse momento, Yuan Yi, que era apaixonado pela garota mais bonita da escola há anos, ficou furioso. Zhen Qian, o que você está fazendo, seu idiota? Eu sorri despretensiosamente. Nós dois estávamos em sintonia. O que você tem a ver com isso? Pode esperar. A Qingyin com certeza vai contar para o professor. Você não vai conseguir escapar disso. Yuan Yi estava tão irritado que tremia e não conseguia dizer nada mais cruel. Eu entendi os sentimentos da Duan Qingyin muito bem. Ela com certeza não vai contar para o professor. Talvez ela esteja se sentindo muito bem por dentro. Neste momento, Duan Qingyin estava secretamente se alegrando. Isso conta como um beijo de compromisso? Se o porquinho me beijou, ele deve gostar de mim. Não parece que ele é uma pessoa bem tímida normalmente. Mas quando se trata de agir, ele é bem macho. Mas será que ele vai entender errado e achar que eu não gosto dele? De qualquer forma, ele tem que assumir a responsabilidade por ter roubado meu primeiro beijo. O sinal da aula tocou. Duan Qingyin entrou sem dizer uma palavra e voltou para seu lugar, acompanhada pelo som de saltos altos. A professora responsável, Mu Yejia, entrou. Todos ficaram alertas ao ouvir isso. Todos olharam para mim de uma só vez, pensando que a parte principal estava prestes a começar. No entanto, o professor não mencionou o fato de eu ter beijado à força Duan Qingyin. Será que Duan Qingyin não contou ao professor? Os dois realmente estavam de acordo. Isso é impossível. Yuan Ye me encarou com raiva. Mu Yejia o chamou várias vezes, mas ele não ouviu. Mu Yejia franziu a testa e o criticou. O que você está olhando tão fascinado? Você não sabe que a aula já começou? Triângulo preto apontando para a direita. Não se preocupe com o que não deve. Agora é hora de se preparar bem para o vestibular. Yuan Ye admitiu o erro com uma expressão de injustiça. Eu entendi, professor. Eu vou me esforçar. Yuan Ye ainda estava indignado por dentro. Como um bom aluno, ele sempre recebeu elogios dos professores. Tudo isso porque eu o fiz passar vergonha na frente dos colegas. Eu estive aqui desde o início da aula, pesquisando a utilidade dos meus superpoderes. Após uma pesquisa, descobri que este superpoder, exceto para Duan Qingyin, não funciona em mais ninguém. Ok, o amor verdadeiro não tem preço. Eu critiquei mentalmente. Meu olhar se voltou para Duan Qingyin, que estava distribuindo as provas. Neste momento, o coração de Duan Qingyin estava ao mesmo tempo nervoso e ansioso. Vou ter que enfrentar o porco de frente novamente. Estou tão nervoso. Eu deveria ficar com raiva ou fingir que nada aconteceu? Ai, meu Deus! Socorro! Logo, chegou até mim. Duan Qingyin percebeu que eu estava inclinando a cabeça, olhando para si mesma com uma expressão de adoração. Só sentia meu coração disparar. Meu Deus! Como o porco pode ser tão adorável? Onde está aquele cara frio de antes? Ele é simplesmente o cachorrinho da irmã. Adorei! Estou morrendo de vontade de acariciar a cabeça dele. Mas a aparente calma de Duan Qingyin já foi desmascarada por mim. Ao ver Duan Qingyin passar a prova, eu rapidamente agarrei a mão dela. Duan Qingyin ficou tão assustada que deixou a prova cair no chão. Ela realmente não esperava que eu fizesse algo assim. O que você quer, seu porco? Não vai querer me beijar de novo, vai? Embora eu quisesse, tem muitas pessoas olhando. Calma, cabeça de porco. O que você quiser em particular, fica a seu critério.
Eu só queria brincar com essa garota boba. Não esperava que Duan Qingyin tivesse algumas pequenas expectativas. Aproveitei a oportunidade para apertar a mão de Duan Qingyin e soltar. Quando Duan Qingyin viu que eu soltei, ela imediatamente suspirou aliviada. Ainda bem, ainda estou calma. Na verdade, mesmo que sejamos parentes, não tem problema, certo? PFFT, PFFT, PFFT. Como pode ser tão casual? Cabeça de porco ainda não se declarou para mim. Não posso deixar que ele tire vantagem de mim. Se ele tiver coragem de se declarar e não assumir, eu vou quebrar a terceira perna dele. Duan Qingyin estava tramando em sua mente. Ela ainda me lançou um olhar furtivo. Ao ouvir isso, fiz um calafrio sem mostrar. As mulheres definitivamente não são fáceis de lidar. Duan Qingyin, que parece inofensiva, não é exceção. Os dois se olharam. Duan Qingyin imediatamente fingiu que nada aconteceu, distribuindo as provas dos outros alunos. Quan, que estava na frente, virou-se com uma expressão incrédula olhando para mim. Irmão Qian. Isso realmente é a cunhada. Eu acenei com a cabeça com um sorriso satisfeito. O título de cunhada soa bem. Eu olhei para o relógio. O beijo que selou o compromisso foi a 26 minutos. Dito isso, ele lançou a Wang com um olhar que ele não entendeu. Então, comecei a olhar para a prova. Quan ficou com arrepios ao ouvir essa resposta. Um beijo de amor digno de um irmão de aliança. Olhando para a prova na mesa, franzi a testa. Embora no último ano do ensino médio eu também fosse um dos melhores alunos. Apenas porque não fui bem no vestibular e não entrei na universidade que eu queria. Mas já se passaram tantos anos desde a formatura. O que aprendi já foi devolvido aos professores. Eu cobri o rosto com as mãos e esfreguei os olhos. Justamente quando estava sem saber o que fazer. De repente, apareceu uma caixa de aviso colorida na minha frente. Ping! Sistema de registro diário instalado com sucesso. Prêmio de registro. 200 mil em dinheiro. Memória de gênio. Você gostaria de reivindicar? Ao ver o que apareceu à minha frente, fiquei extasiado, pensando. Isso é o que um roteiro de renascimento deve ter. Assim que confirmei a reivindicação, imediatamente senti. Minha linha de raciocínio se tornou clara. Até mesmo as dicas do cubo mágico que meu primo me ensinou na escola primária. Eu consegui lembrar os macetes do cubo mágico. Eu estava tão animado que queria abraçar a Duan Qingyin e dar mais alguns beijos. O gênio retornou. Desta vez, eu definitivamente quero seguir em frente com a Duan Qingyin. Quando olhei novamente para a prova à minha frente, eu só senti que não havia dificuldade. Com o suporte de superpoderes, minha memória não só melhorou, como também minha lógica de pensamento se tornou mais clara. Tendo um superpoder tão forte, eu terminei a prova em apenas meia hora. Eu, que já estava em modo hack, não ia mais revisar a prova. Estendi a mão e, ao tocar na gaveta, realmente encontrei um monte de papel para desenho. Em seguida, comecei a minha própria criação, baseando-me na minha habilidade de pintura da vida passada. A imagem de cada personagem em cada quadro é vívida. Chegou a hora de recolher as provas. Iemugia bateu na mesa novamente. Ninguém deve continuar escrevendo. Duan Qingyin, por favor, reúna as provas e entregue no meu escritório. Depois de falar, Muyeji arrumou a mesa e saiu da sala de aula. Eu estava abaixando a cabeça organizando os esboços. Percebi que alguém estava parado na minha frente. Quando olhei para cima, era Duan Qingyin. Ai! Meu porquinho fica tão fofo quando se concentra. Embora as questões desta vez sejam difíceis. Mas como isso poderia ser difícil para o meu porquinho? Desta vez, eu intencionalmente vou passar de ano. Assim, poderei pedir ao professor para sentar junto do porquinho. Na verdade, na vida passada, Duan Qingyin às vezes vinha perguntar sobre problemas de matemática para si mesma. Eu sempre pensei que Duan Qingyin tinha dificuldades em matérias específicas. E eu sou exatamente o melhor em matemática da turma. Pensando na boa intenção da Duan Qingyin, eu sinto meu coração aquecido. No entanto, eu também estou sendo cauteloso nesta paixão secreta. Não estou sendo cuidadoso também? Quando me formei, eu queria dizer algumas palavras para Duan Qingyin. Eu fui de aluno em aluno desejando felicidades. Olhando para a garota que eu estive apaixonado por tantos anos, eu me inclinei para perto do ouvido da Duan Qingyin. Qingyin, desta vez não podemos deixar passar. Nós estávamos tão próximos que Duan Qingyin podia sentir o cheiro do sabonete em mim. Minha respiração ao falar chegou ao coração dela. Isso é uma declaração de amor? Por que você está falando de forma tão confusa? Mas eu ainda fui fisgado. Como a porco está tão boa agora? Meu coração está batendo tão rápido. Yuan ficou ainda mais frustrado ao ouvir isso. Aproveitando que Duan Qingyin estava segurando a prova e se preparando para ir ao escritório. De repente, correu até a frente de Duan Qingyin e a bloqueou na porta. Qingyin. Yuan estava prestes a falar, mas foi interrompido por Duan Qingyin. Você não vê que estou ocupado agora? Se você tem algo a dizer, fale.
Por favor, reserve um tempo para mim. Dito isso, ela se virou e saiu da sala de aula, passando por Yuan Yi. Essa pessoa realmente é persistente. Já disse tantas vezes que não gosto de você. O que você está tentando fazer? Eu gosto do Zenqian, isso não é óbvio? Quero provar minha devoção ao meu porquinho. Ninguém pode ficar no meu caminho. Estou tão feliz hoje. Vou comer um pedaço de bolo de morango para celebrar. Vou levar um pedaço para o porco também. O coração de Duan Qingyin estava tão feliz que quase transbordava. Mas ela ainda manteve a calma e saiu com elegância, observando a silhueta de Duan Qingyin. Yuan Yi apertou os punhos com força. Os olhos estavam cheios de ressentimento. E eu, ao ver essa cena, fiquei bastante satisfeito. Que boa nora! Pode comer quantos bolinhos de morango quiser, eu pago. A última aula é a de estudo individual. Eu e Wang Quan saímos mais cedo. Na porta da confeitaria mais famosa perto da escola. Eu estava olhando para o campus, segurando 2 bolinhos de morango. Qian-ji, nós saímos tão cedo para comprar bolos. Compramos e não estamos indo embora. Estamos esperando quem? Quan estava entediado, chutando pedrinhas ao lado. Esperando sua cunhada. Eu vi Duan Qingyin saindo com a multidão. O sorriso nos cantos dos lábios não conseguia se esconder. A expressão de Wang Quan era de compreensão repentina. Ele sorriu e disse: que bom que o irmão Qian sabe cuidar bem das pessoas. Eu via que Duan Qingyin estava quase chegando ao portão da escola. Eu estava prestes a ir ao encontro. Então ouvi alguém chamando Duan Qingyin. Qingyin, espera um momento. Yuan Yi correu ofegante até aqui. Ao ver que era Yuan Yi, Duan Qingyin ficou visivelmente descontente e com um tom frio. Colega Yuan Yi, nós ainda não temos nada a ver com você. Me chamando pelo nome de forma tão íntima. Yuan Yi imediatamente ficou nervoso. Em seguida, ele reuniu coragem para olhar para Duan Qingyin. Na verdade, eu só queria te perguntar. Vocês em Qian realmente estão juntos? Ao ouvir a pergunta tão direta de Yuan Yi, Duan Qingyin hesitou e não soube como responder. Nós estamos juntos, então? Embora o Jutou tenha me beijado. Mas ele também não se declarou formalmente para mim. Dizer que não, Yuan Yi certamente não ficaria contente. E se dissermos que estamos juntos, e o Jutou não reconhecer? Que confuso. Depois de pensar um pouco, Duan Qingyin respondeu calmamente. A nossa relação não é da sua conta. Essa frase confirmou a relação entre os dois para Yuan Yi. Senti que tinha uma nova chance. Qingyin, eu vou te proteger no futuro. Se tiver algo, pode me contar. Eu vou te defender. Ao ouvir Yuan Yi fazer várias promessas com confiança, Duan Qingyin ficou paralisada no lugar. É uma pena que, com tanta coragem, ele não esteja protegendo o planeta. Duan Qingyin estava tão irritada que estava com dor de cabeça. É como tocar piano para um boi. De que proteção eu preciso de você? Eu já tenho um porco para me proteger, isso é suficiente. Duan Qingyin olhou para Yuan Yi e disse firmemente. Não preciso da sua proteção. E não espalhe mentiras para difamar meu namorado. Zenqian é meu namorado. Está satisfeito agora? Duan Qingyin não queria mais se envolver com Yuan Yi. Melhor fazê-lo desistir completamente. Yuan Yi sentiu como se tivesse levado um raio em um dia ensolarado. Lágrimas incontroláveis escorriam pelo seu rosto. Não conseguia acreditar que tinha perdido para mim. Neste cenário, eu não consigo mais ficar calma. Atravessando rapidamente a multidão, fui até a frente de Duan Qingyin e segurei sua mão. Duan Qingyin de repente sentiu alguém puxando-a e instintivamente tentou soltar a mão. Ao ver que era eu, ela imediatamente se sentiu muito mais tranquila. Meu Deus! Este é o meu herói. Espera, a porco não vai me expor, vai? Isso não pode acontecer. Quem mandou ele me beijar? Ouvi a preocupação no coração de Duan Qingyin. Eu sorri suavemente. Entreguei o bolo que estava na minha mão a ela. Liberei uma das mãos para acariciar a cabeça de Duan Qingyin. Querida, o bolo está comprado. Vamos embora. Isso é, sem dúvida, o melhor modelo de demonstração de amor. O iceberg derreteu. O deus grego frio vai sorrir. Não posso deixar de dizer. Esta cena é realmente perfeita. Minha ternura repentina deixou Duan Qingyin com o rosto instantaneamente vermelho. Demorou um tempo até que ela voltasse ao normal. Os grandes olhos brilhantes me olham com ternura. Com um sorriso radiante, ela acenou com a cabeça. A multidão que assistia à cena, todos ficaram com o coração derretido. Como a protagonista, Duan Qingyin não conseguiu se conter ainda mais. Querido. Meu porquinho me chamou de querido. Meu Deus. Este é o apelido que o porquinho me deu? Ouvindo os pensamentos delicados de Duan Qingyin, eu também sorri e balancei a cabeça. Não esperava que essa garota parecesse tão fria por fora. Mas, por dentro, ela tem muito drama. Diante do casal que estava se exibindo publicamente, Yuan Yi sentiu seu rosto esquentar. Não. Isso não pode ser verdade. Qingyin. Ele definitivamente não é seu namorado.
Yuan Ye arregalou os olhos. Seu rosto expressava total incredulidade. Mas, infelizmente, a resposta de Duan Qingyin foi dar-lhe um tapa forte. Yuan Ye, eu já deixei isso bem claro. Zhen Qian é meu namorado. Por favor, não me incomode mais no futuro. Depois de dizer isso, Duan Qingyin imediatamente se aconchegou em meus braços. Ela disse de maneira doce: querido, vamos embora. Sob os olhares invejosos de todos, eu e Duan Qing saímos da escola de mãos dadas. Apenas Yuan Ye observava nossas costas enquanto nos afastávamos. Um olhar frio passou por seus olhos. Do outro lado, após espalhar amor, Duan Qing estava de ótimo humor. Ela estava pulando enquanto caminhava. Yuan Ye já não estava mais à vista. Precisamos continuar de mãos dadas assim? Mas minha pergunta repentina, de repente fez o coração de Duan Qing esfriar. O que é isso? Então, você está segurando minha mão só para mostrar ao Yuan Ye? Porquinho fedido. Eu pensei que você era mais esperto. Como você de repente se tornou um cara tão reto? Ain, Duan Qingyin limpou a garganta. Eu não me importo. Se você achar que não é necessário, então não vamos nos dar as mãos. Sua boba, eu estou brincando. Claro que devemos segurar as mãos. Eu quero que todos saibam que você é minha namorada. Assim que disse isso, Duan Qingyin, que estava um pouco irritada, imediatamente, ele mostrou um sorriso tímido. Assim está melhor. Entende na hora, essa é a minha gracinha. E depois de eu dizer isso, eu também soltei um suspiro de alívio. Ainda bem que consegui entender o que Qingyin estava pensando. Caso contrário, isso teria se tornado um assunto mortal. Ah, sim. O pequeno bolo que comprei para você. Enquanto falava, entreguei o bolo que estava nas minhas mãos para Duan Qingyin. É de sabor matcha. Como a porquinha sabe que eu gosto tanto de matcha? Não é à toa que é minha porquinha. Que atencioso. Como ela simplesmente me entregou. A pessoa ainda quer que o porquinho me alimente. Obrigado. Duan Qingyin sorriu e concordou. Quando estava prestes a pegar, minha mão se retraiu rapidamente. O que aconteceu? Tem algum problema? Duan Qingyin me olhou com uma expressão confusa. Eu apenas vi que abri a caixa de embalagem. Peguei uma colher e tirei um pedacinho. Vem, eu te alimento. A bochecha de Duan Qingyin ficou vermelha. Deixa que eu faço. Tem muita gente olhando. Embora eu diga isso. Mas o corpo de Duan Qingyin foi muito honesto. Inconscientemente se aproximou. Estava pensando em me deixar alimentá-la. Mas disse que queria fazer isso sozinha. Afinal, as garotas sempre são contraditórias. Uau, que demais, irmão Gan. Justo quando os dois estavam se divertindo, um grito de surpresa de repente veio de trás. Wang Quan e o Enjing estão correndo empolgados na minha direção. Eu realmente queria passar um tempo a sós com ela. Agora isso vai ser interrompido. O que está acontecendo? Qingyin. Eu ouvi eles dizendo que você e o Zen tornaram seu relacionamento público. Wenjin foi direto ao ponto assim que subiu ao palco. Mas pensando bem, eu percebi que essa pergunta era meio desnecessária. A pessoa já está alimentando o bolo. Se não é um relacionamento, o que é? Irmão Qian, você é simplesmente muito impressionante. Você não sabe. O garoto Yuan Yi ficou verde de ciúmes quando viu vocês dois juntos. O rosto dele ficou completamente verde. Quan parecia animado. Ele até me deu um polegar para cima. O que você está dizendo? Vendo alguém se dando mal. Você só está se divertindo com isso, né? Wang Jing falou e beliscou o braço de Wang Yiquan. Observando como esses dois estavam se divertindo, uma ideia ousada surgiu na minha mente. Já que eu e Qingyin confirmamos nosso relacionamento, por que não ajudar um amigo também? Qingyin, você tem tempo livre neste fim de semana? Vamos sair juntos para nos divertir. Assim que falei, convidei imediatamente a Duan Qingyin. Claro, claro. Para onde vamos nos divertir? Que tal nós quatro juntos, Jingjin? O que Duan Qingyin disse foi como um empurrão divino. Eu não me importo, podemos ir a qualquer lugar. Quan foi o primeiro a levantar a mão para se oferecer. Essa é a Qingyin. Eu realmente quero ir. Mas a prova é logo. Estou com medo. Wenjin franziu a testa. Parecia um pouco incomodada. O quê? Jingjin não disse de manhã que queria sair para relaxar? Por que ela ainda está hesitando? Eu originalmente pensei que Wenjin estava com medo de afetar a prova. Mas quando ele ouviu os sentimentos de Duan Qingyin, ele imediatamente percebeu. Mais uma que fala uma coisa e pensa outra. Enquanto eu estava prestes a falar para aconselhá-la, o Wang Quan que estava ao lado foi o primeiro a se adiantar. Já que Wenjin não está confortável, então vamos os três juntos, né? O que você disse? Assim que eu vi isso, fiquei atordoado. Não só eu. Até a Wenjin está olhando para o Quan com uma expressão de perplexidade. Caraças! Eu só estava tentando puxar um papo. Você me dispensou direto, não foi? O que aconteceu? Tem algum problema? Olhando para os olhares estranhos de algumas pessoas, o Quan, por sua vez, mostrou uma expressão confusa.
Eu acho que não é apropriado você ficar só com a gente dois. Que tal, Venjin, nós ainda podemos ir juntos. Eu acho que a situação ainda pode ser salva. Mas antes que alguém pudesse responder, o Quan interrompeu. Não tem problema. Venjin, já que você tem algo, não se force. Fique tranquila. Eu não me importo de ser o que estraga prazeres. Ei, irmão Qian, que olhar é esse? Eu não me importo. Você se importa? Eu engoli o palavrão que estava na ponta da língua. Eu estou completamente focado em ajudar meu irmão. Mas quem sabia que esse garoto, Quan, iria se colocar em uma situação tão complicada? Não há nada que se possa fazer. Eu só posso pensar que não consigo lidar com isso. O que devemos fazer agora? Senão, eu também não iria. Para evitar que a atmosfera fique muito constrangedora. Duan Qingyin ficou um pouco indecisa por um momento. No final, ela não conseguiu se conter e falou. Wang Quan, que porra está acontecendo com você? Não viu que a Venjin já está chateada? E antes que Duan Qingyin terminasse de falar, eu de repente a interrompi. O que? Quan virou a cabeça com uma expressão confusa. Como era de se esperar, vi que a Venjin estava com uma expressão sombria. Meu Deus! Que situação é essa? Ela realmente ficou brava. Quem foi que insistiu que ela fosse comigo? Oh, Zen. Por que você está tornando as coisas difíceis para os outros? Jidjin, que tal se formos juntos neste fim de semana? Caso contrário, você ficará entediado em casa. Não precisa, eu vejo que tem gente que não quer que eu vá. Venjin disse friamente. Quem não deixou você ir? Da última vez, Wang Quan ainda ficou me dizendo que queria sair para brincar com você uma vez. Ah! Quando foi que eu? Não esperei a frase terminar. Eu fui direto e tapei a boca dele. Pronto, está decidido. Neste fim de semana, nos encontramos na entrada da escola, não falte. Não consegui evitar um longo suspiro. Bom irmão, eu só posso te ajudar até aqui. Depois de acertarmos o horário e o local, eu levei Duan Qingyin para casa. Está bom, vamos voltar. Nos vemos no fim de semana. Eu sorri e disse a Duan Qingyin. Ah! Porco me mandou voltar. Mas eu ainda queria ficar mais um pouco com ele. O que fazer? Não importa. De qualquer forma, vamos sair juntos neste fim de semana. Naquela hora teremos muito tempo para ficar juntos. Pensando assim, Duan Qingyin sorriu e acenou com a cabeça. Sim, você também deve voltar cedo. Até o fim de semana. Observando Duan Qingyin pulando e entrando pelo portão do condomínio, eu também senti meu coração aquecer. No dia seguinte, assim que entrei na sala de aula, eu vi de imediato a Duan Qingyin sentada em seu lugar. Nesse momento, Duan Qingyin também estava me observando discretamente. No segundo seguinte, ela rapidamente desviou o olhar. O porco me olhou agora há pouco. Ele não deve ter percebido que eu estava observando, certo? Meu Deus! Nesse caso, será que o porco acha que eu sou uma espécie de cão feminina? Mas, para ser sincera, hoje o porco está vestido de uma forma bem legal. Ele está adorável. Ouvindo os pensamentos de Duan Qingyin, meu coração estava radiante. Mas, na superfície, ele ainda parecia indiferente. Ele foi até seu lugar e se sentou. O que aconteceu com o porco hoje? Ele parece não estar em seu melhor estado. Que tal perguntar a ele mais tarde, depois da aula, e aproveitar para comprar um lanche para ele? Ao ouvir os pensamentos de Duan Qingyin, eu rapidamente peguei meu livro e comecei a revisar. Não há como, para não deixar a Duan Qingyin preocupada. Eu ainda tenho que tentar agir normalmente. Mas ainda bem que no primeiro dia de ponto eu consegui a memória de gênio. Aqueles pontos de conhecimento nos livros. Eu consigo memorizar completamente. Enquanto todos os gênios da turma estavam se estressando, eu já havia decorado o conteúdo dos livros. Em apenas meio-dia. O que precisava ser revisado já foi quase tudo. Justamente o que sobrou desse meio-dia pode ser usado para pensar na próxima trama do quadrinho. Chegou a hora de sair da escola. Qingyin, já é hora de sair. Por que você ainda não foi? Venjin colocou a mochila nas costas, mas percebeu que a Duan Qingyin ainda estava em seu lugar. Eu entendi. Você está esperando pelo seu Zen Qian, certo? Jidjin, fale baixo. A Duan Qingyin ficou com as bochechas vermelhas. Ela mostrou um sorriso tímido. Com licença, o estudante Zen Qian está aqui? Nesse momento, uma garota vestindo uniforme, com um rabo de cavalo entrou na sala de aula. Eu olhei para esse estranho com uma expressão confusa. Então, vi alguém vindo em minha direção. No segundo seguinte, ela me ofereceu uma caixa de chocolates. Colega de classe Zen Qian. Na verdade, eu gosto de você há muito tempo. Eu não acredito. Que situação é essa? Estou sendo confessado. Essa menina é adorável demais. É o tipo que eu gosto. Foi então que ouvi os pensamentos de Duan Qingyin. Só você. Você não olha para a sua aparência de sapo. Apenas alguém com meu charme pode conquistá-la.
Um grupo de pessoas estava olhando para mim e a garota que se declarou. As vozes de comentários e provocações não paravam. E as provocações mais entusiasmadas vinham de Quan. Maneiro, irmão, não tenha medo, vai com tudo. Daqui em diante, ela será minha cunhada. Antes que ele pudesse terminar a frase, Quan de repente percebeu um problema. Não tá certo. Eu já não tenho uma cunhada? Quando olhei para trás, vi Duan Qingyin com o punho cerrado. Ela estava fixamente olhando para minha silhueta. O que isso significa? Eu declarei isso publicamente ontem. Você ainda se atreve a se mostrar? Por que o porquinho não fala? Será que ele está interessado? As palavras do coração de Duan Qingyin chegaram até meus ouvidos. Mas o que ela não sabe é que eu não estou em silêncio por estar interessada, e sim porque eu realmente não sei o que dizer. Então, este colega aqui, eu acho que nunca te vi antes. Eu fiquei em silêncio por um bom tempo. Finalmente consegui soltar essa frase. Essa sugestão já é bem óbvia, não é? Eu na verdade não te conheço. Por favor, cuide-se. Eu sou da turma ao lado. Embora você não conheça a Lu, eu já te observo em silêncio há anos. Os outros parecem estar se divertindo com a situação. Eles estão aproveitando o espetáculo. Mas eu, como a pessoa envolvida, já estou me sentindo uma formiga em uma frigideira quente. Você não consegue perceber meu sinal tão óbvio? E ainda diz que me seguiu por 3 anos. O que aconteceu com o porco? Por que ainda não o rejeitou diretamente? Será que ele realmente se apaixonou? Mas essa criança é realmente muito fofa. E agora? O que eu faço? Devo ir lá e declarar meu direito? Enquanto Duan Qingyin estava em um dilema constante, Wen Jing ao lado, de repente, deu um tapinha em seu ombro. Qingyin, o que você está esperando? Não ir mais. Zhen Qian foi levado por outra pessoa. Essa frase imediatamente deu confiança a Duan Qingyin. Ela imediatamente começou a andar em direção a ele. Mas antes que ela pudesse se aproximar, eu já comecei a falar. Desculpe, eu já gosto de alguém. Ao ouvir esta frase, Duan Qingyin ficou surpresa. Isso é ótimo. Porco finalmente disse em voz alta. Agora isso faz sentido. É isso que precisamos dizer aos outros. A pessoa que ele gosta é... Espera, você ainda não disse quem você gosta. E se não for eu? Não deve ser, certo? Ele não admitiu antes que eu era a namorada dela? O que eu faço? Estou começando a me preocupar de novo. Agora está tudo bem, já que Duan Qingyin estava prestes a agir. Agora ela ficou completamente perdida. Mas justo nesse momento, eu já segurei a mão de Duan Qingyin e a levei para fora da sala de aula. Eu estou segurando a mão de Duan Qingyin. Sem perceber, chegamos à rua lá fora. A mão da porco é tão quente. Parece que podemos ficar assim para sempre. Não está certo. Há pouco, a porco disse que gosta de alguém. Mas ele ainda não disse quem é. Pensando nisso, Duan Qingyin não pôde deixar de franzir a testa. Não deveria perguntar a ele? Qingyin. Justo quando Duan Qingyin decidiu perguntar claramente, eu fui o primeiro a falar. Você sabe quem é a pessoa de quem eu gosto? Esta pergunta atingiu exatamente o coração de Duan Qingyin. Neste momento, o coração dela já começou a acelerar. No entanto, na superfície, Duan Qingyin ainda estava com uma aparência tranquila e despreocupada. Não pode ser aquela garota de antes, pode? Não. A pessoa de quem eu gosto é mais gentil do que ela. Mais bonita e mais gentil do que ela. Nossa, esse porquinho está falando de mim? Que feliz! Rápido, diga meu nome. A pessoa de quem eu gosto. É ela. As palavras estavam na ponta da minha língua, prontas para sair. Mas foram interrompidas por esse grito. Qiange é. Não tínhamos combinado de ir comprar o sanduíche de carne desfiada depois da aula? Como você pode me deixar e ir embora? Ele veio correndo, todo suado, ainda carregando 2 tortas de carne fumegantes nas mãos. Acabei de comprar para você. Com carne desfiada e ovo. Obrigado. Eu segurei a raiva no meu coração. Peguei o crepe em silêncio. Qingyin, você quer comer? Não, obrigado. Eu não gosto muito de coisas tão gordurosas. Você come. Eu originalmente planejava mostrar nosso amor em público e depois levar a Qingyin de volta. Aproveitar este momento aconchegante a sós. Agora está assim. Tornou-se eu segurando a mão da Qingyin. Um estilo peculiar de comer um crepe com uma mão. Eu suspirei resignado para o céu. Como eu consegui um parceiro tão incrível? Não demorou muito. Eu levei Duan Qingyin para a entrada do condomínio. Pronto. Entre. Eu disse isso enquanto brincava com o cabelo longo da Qingyin. Meu Deus! Por que você está fazendo isso, porquinho? Isso é uma forma de me mimar? Ao ouvir essa confissão, eu imediatamente fiquei sem palavras. O que aconteceu com você? Será que não é gripe? Qingyin perguntou com uma expressão preocupada. Eu rapidamente balancei a cabeça. Não. É verão. Como eu poderia pegar um resfriado?
É que minha garganta de repente não está bem. Irmã mais velha, você não pode usar uma palavra mais bonita? Isso não é mimo. Isso é claramente uma cantada, certo? Tudo bem. Então você ainda deve lembrar de pegar um remédio. Eu vou entrar primeiro. Duan Qingyin disse. Então ela se virou e se preparou para entrar no condomínio. Mas ela tinha acabado de dar alguns passos. Ela pareceu lembrar de algo e virou a cabeça rapidamente. Certo. Amanhã é fim de semana. Nós não combinamos de sair juntos antes? Já decidiu para onde vai? Que droga! Eu realmente esqueci completamente disso. O que é isso? Então, na verdade, Porco nem estava pensando nisso. Parece que ela não se importa nem um pouco comigo. Ouvi dizer que não abriram um parque aquático novo no leste da cidade? Que tal perguntar para o porquinho onde ele quer ir? Pensando nisso, Duan Qingyin começou a falar. Que tal irmos ao parque aquático? O que você acha? Sem esperar Duan Qingyin terminar a frase, eu rapidamente perguntei. Uau! A Porco pensou o mesmo que eu. Isso é sintonia. Eu sorri levemente e me senti aliviada por dentro. Essa habilidade de ouvir os pensamentos é quase mágica. Eu ouvi que recentemente abriram um parque aquático na parte leste da cidade. Eu acho que você vai adorar. Que tal irmos lá amanhã? Uhum. Claro, claro. Duan Qingyin acenou com a cabeça vigorosamente. A empolgação dela era evidente. Então nos vemos amanhã. Duan Qingyin disse isso e pulou animadamente para dentro do condomínio, observando sua adorável silhueta. Eu também sorri e balancei a cabeça. Essa garota. Qualquer coisa que eu diga faz com que ela tenha tantos pensamentos. Mas, falando nisso, isso é o que chamam de cabeça de apaixonado? Embora eu e Duan Qingyin moremos relativamente perto, mas nesta época em que as bicicletas compartilhadas ainda não eram populares, eu ainda preciso encontrar uma maneira de pegar o ônibus. Droga! Se não fosse por eu não ter idade suficiente para tirar a carteira de motorista, eu teria que comprar um carro. É hora do encontro do fim de semana. Eu saí e olhei o relógio. Está quebrado. Já está quase 7h30. A Qingyin deve estar ansiosa esperando. Eu dei um tapa na minha testa. Eu corri direto até a entrada do condomínio de Duan Qingyin. Mas quando ele chegou, percebeu que não havia ninguém na entrada do condomínio. Estranho. Não combinamos nos encontrar às 7 em ponto? Cadê a Qingyin? Enquanto falava, olhei para o meu celular. Foi então que percebi que a Duan Qingyin havia enviado uma mensagem há 2 minutos. Desculpe, porquinho. Eu acabei passando do ponto sem querer. Estou arrumando e já vou descer. Ao ver essa mensagem, eu imediatamente respirei aliviado. Pensei que tinha me atrasado. Então a Duan Qingyin está mais atrasada do que eu. Mas, falando nisso, o já que as garotas usam, não deve saber quanto tempo vai ter que esperar, né? Isso é perfeito. Aproveitando esse tempo, vou falar com o Wang Quan. Aquele cara macho precisa de uma conversa. Eu imediatamente liguei para o Wang Quan. Alô, irmão Qian, o que você está fazendo? Já começando a fazer ligações de manhã cedo. Do outro lado da linha, veio a voz sonolenta do Quan. Eu vou. Você realmente consegue dormir, hein? Esqueceu que combinamos de sair hoje? O que? O Wang Quan ficou surpreso no começo. Em seguida, ele deu um bocejo. Não disseram que eu não ia? Falou e pronto. Se você não for, a Wei Jing vai ficar entediada sozinha. Fica tranquilo. A Qingyin vai acompanhar a Wei Jing, não vai ser chato. Assim está decidido. Eu preciso dormir mais um pouco, estou morrendo de sono. Eu realmente queria convencê-lo mais um pouco. Mas quem diria que o Wang Quan desligaria logo após isso? Esse cara é simplesmente irremediável. Mas, com isso, não vai mesmo deixar a Wei Jing acompanhando como um pato o tempo todo? Ai ai. Sinto muito. Deve estar ansioso esperando. Justo quando eu estava pensando, de repente atrás de mim, veio uma voz familiar. Eu me virei para olhar. Fiquei instantaneamente impressionado com a cena à minha frente. Que lindo! Eu vi que hoje Duan Qingyin estava vestida, com um vestido curto de alças puro, com cabelos longos e cacheados que pareciam extremamente puros e adoráveis. Agora eu finalmente entendo por que Duan Qingyin se tornou a deusa reconhecida da turma, com essa roupa e essa aparência. Estimo que nenhum deus da beleza escape de ser enfeitiçado. Uau! Zhen Qian está tão estiloso hoje. Será que ele se arrumou todo para me ver? Que consideração! Mas por que sinto que a expressão de Zhen Qian hoje está um pouco estranha? Será que ele está um pouco chateado porque eu me atrasei? O que fazer? O que fazer? Zhen Qian está bravo comigo. Como eu posso acalmá-lo? Ao ouvir os pensamentos de Duan Qingyin, eu não consegui evitar de rir. Essa garota. Acabamos de nos encontrar. Não trocamos nenhuma palavra ainda. E ela já está cheia de pensamentos internos. Zhen Qian, por que você não fala? Será que ele está realmente bravo comigo? Duan Qingyin está olhando para ele com seus grandes olhos brilhantes, olhando para mim com uma expressão inocente.
E nem vou dizer que eu não fiquei bravo. Mesmo que eu realmente ficasse bravo, ao ver seu jeito tão triste e inocente, eu provavelmente não teria coragem de ficar bravo. Não, não. Na verdade, eu também acabei de chegar. Eu me atrasei um pouco no caminho. Eu balancei a cabeça e, com um olhar carinhoso, disse a ela. Duan Qingyin parecia um pouco surpresa. Primeiro, ela ficou parada, sem saber o que fazer. Então acena com a cabeça. Entendido. Depois de dizer isso, ela naturalmente entrelaçou seu braço no meu. Zhenqian, surpreendentemente, não me empurrou para longe. Parece que ele já me aceitou completamente. Divertido, mas falando sério. Os braços de Zhenqian são realmente musculosos, não? O que é isso? Isso não é o lendário tríceps, não? Meu Deus! Zhenqian está muito masculino agora. Ouvindo os pensamentos de Duan Qingyin, eu não pude evitar e virei a cabeça para rir um pouco. Não parece que Duan Qingyin é tão pura por fora. No fundo, ainda é um pervertido completo. Nós não tínhamos combinado com a Jinjin e o Wang Quan antes? Por que não estamos vendo os dois? Acabei de ligar para o Wang Quan. Aquele garoto disse que está doente e não pode vir. Que tal você perguntar para o Ejin? Eu inventei uma desculpa qualquer para me esquivar. Duan Qingyin concordou. Em seguida, pegou o celular e discou o número da Wenjin. Jijin, nós não combinamos de sair juntos? Eu já me encontrei com ela. Que tal irmos agora até o seu condomínio te encontrar? Do outro lado da linha, a Wenjing não hesitou. Ela simplesmente concordou. Mas logo depois, como se tivesse percebido de repente, ela perguntou rapidamente. Espere, onde está o Wang Quan? Zhenqian disse que o Quan está doente. Então ele não pode ir. De nada. Então hoje vamos nós três nos divertir. A Wenjing do outro lado da linha hesitou claramente por um momento. Qingyin, eu de repente me lembrei. Eu tenho um compromisso urgente hoje e talvez não consiga ir. Vamos ter que marcar para outro dia. Divirta-se mais comigo. Tchau. Depois de dizer isso, não esperei a Duan Qingyin reagir. O Wenjing simplesmente desligou o telefone. O que aconteceu? Não tínhamos combinado de ir os quatro juntos? Como é que os dois têm compromissos e não vêm? Duan Qingyin fez um bico, com uma expressão de descontentamento. E eu, ao lado, sorri e balancei a cabeça. Não é preciso dizer, já sabemos. O Wenjing deve ter ouvido que o Wang Quan não estava. E não queria vir também. Esses dois realmente são um casal perfeito. Já que eles têm. Nós também não podemos forçar, certo? No máximo, vamos esperar o fim do vestibular. Nós quatro vamos viajar juntos depois. Dizendo isso, abracei Duan Qingyin em meus braços. Hoje é só o nosso mundo de dois. Embora agora seja apenas 9 da manhã. Mas o parque já está extremamente lotado e animado. Este lugar é tão bonito. Duan Qingyin olhava animadamente para as instalações com uma grande variedade à sua frente. O que fazer? Com tantos brinquedos divertidos. Todos parecem querer experimentar pelo menos uma vez. De qual devemos começar? Justo quando Duan Qingyin estava pensando, um grito repentino soou em seus ouvidos. O som vinha de uma atração chamada Desafio das Correntes. Ela observou as gotas de água espirrando e as pessoas animadas nos brinquedos. Duan Qingyin imediatamente ficou interessada. Aquela coisa parecia muito divertida. Que tal começarmos por essa? Isso mesmo. Esse brinquedo parece um pouco assustador. Não sei se o Zhenqian teria medo, mas parece realmente divertido. O que fazer? Estou com muita vontade de ir. Duan Qingyin finalmente decidiu o que queria brincar, mas no segundo seguinte, ela ficou indecisa novamente. Ao ver isso, não pude deixar de balançar a cabeça, sem saber o que fazer. Felizmente, eu consigo ler seus pensamentos. Caso contrário, quem saberia o que essa garota realmente está pensando? Qingyin, aquela atração de rafting parece bem interessante. Que tal irmos juntos nos divertir? Eu fiz questão de parecer bastante interessada. E disse a Duan Qingyin. Meu Deus! Zhenqian realmente tem o mesmo pensamento que eu. Que ótimo, isso é a sintonia entre casais. Mas, por outro lado, se eu concordar de imediato, não parecerá um pouco exagerado? Não posso, afinal, estou na frente do Zhenqian. Preciso agir um pouco mais como uma dama. Pensando assim, Duan Qingyin franziu a testa e disse baixinho. Mas aquilo parece meio assustador. Estou um pouco com medo. Olha só, ela ainda está fazendo charme comigo. Fique tranquila, eu estarei ao seu lado. Se você ficar com medo depois, então segure minha mão firme. Olhando para meus olhos ternos, Duan Qingyin imediatamente se sentiu segura. Ela imediatamente concordou. Ela acenou com a cabeça em resposta. Em pouco tempo, eu levei Duan Qingyin para o brinquedo radical. Embora eu tenha prometido com firmeza antes que eu protegeria Duan Qingyin, mas quando ela subiu, eu não pude evitar de sentir um pouco de nervosismo. Por que a expressão de Zhenqian está tão ruim? Ele não está com medo, está?
Não pode ser, isso nem começou ainda. Zenkian realmente está com medo. Se não, talvez devêssemos desistir desta vez. Afinal, eu me preocupo tanto com Zenkian. Não fale, vai começar agora. Sem esperar Duan Qingyin falar, eu a interrompi. No segundo seguinte, minha mão inconscientemente se entrelaçou com a de Duan Qingyin. Hehe. Não esperava que Zenkian fizesse uma pose fofa de quem não está com medo. Ai ai. Está prestes a começar. Duan Qingyin engoliu em seco. Olhou inconscientemente ao redor. Viu que os outros turistas no carro estavam com rostos pálidos, com uma aparência um pouco assustada. Apenas ela estava tranquila. A propósito, se eu me mostro tão forte assim, será que isso fará Zenkian se sentir um pouco ferido em seu orgulho? Deixa pra lá, por causa da imagem do Zenkian. Vou tentar agir um pouco. Ai ai. Eu estou tão assustada. Duan Qingyin disse propositadamente com uma voz doce, e ainda segurou minha mão com força. Nossa, você pode atuar de forma mais falsa? Aliás, eu sou a que realmente está assustada, tá bom? Mas já estamos nesse ponto. E ainda pensando em recuperar minha dignidade. Eu realmente agradeço a você. Com o equipamento acelerando de repente, todos no vagão soltaram gritos de euforia. Uma enorme onda de água passou ao nosso lado. Sob a luz do sol, um arco-íris surgiu. Uau! Que lindo! Justo quando Duan Qingyin estava maravilhada com a cena à sua frente, uma sensação suave e quente de repente veio de seus lábios. Num instante, Duan Qingyin ficou com a mente em branco. Ela ficou paralisada, como se estivesse em transe. Quando ela finalmente reagiu, a atração já havia terminado. As pessoas começaram a descer do carro. Mas foi nesse momento, o grito repentino de Duan Qingyin. Todo mundo levou um susto. Meu Deus, o que aconteceu com essa garota? O reflexo dela deve ter demorado muito. Ela não parecia assustada quando sentou. Só depois que tudo terminou que ela se lembrou de gritar. As pessoas comentavam e riam em voz alta. E nesse momento, eu já ouvia a voz emocionada de Duan Qingyin. Ah! Zenkian acabou de me beijar. Ele realmente me beijou. O que fazer? O que fazer? Que vergonha! O que eu deveria dizer? Mas, para ser honesto, os lábios do Zenkian são realmente macios. Essa sensação é indescritivelmente maravilhosa. Duan Qingyin pensou nisso e suas bochechas ainda estavam levemente coradas. Este trio. O passeio já acabou. Se vocês ainda quiserem jogar mais uma vez, então vão lá fora comprar ingressos e fazer fila novamente. Com o lembrete dos funcionários, Duan Qingyin finalmente conseguiu se acalmar um pouco. Em seguida, ela balançou a cabeça. Não precisa. Desculpe, eu estava um pouco nervosa antes. Depois de dizer isso, ela me seguiu e saiu do vagão. O que aconteceu? Você se importaria com isso? Eu notei que o rosto de Duan Qingyin estava um pouco pálido. Não pude deixar de me preocupar. Eu também não sabia o que estava acontecendo antes. Ao ver aquela cena, inconscientemente, eu simplesmente fui até lá. Acabou, estou em apuros. E se a Qingyin pensar que, por causa disso, eu sou uma pessoa leviana e despreocupada? Justo quando eu estava me sentindo frustrada pela minha impulsividade. Quando se sente frustrado com suas ações, a voz do coração de Duan Qingyin mais uma vez entrou em meus ouvidos. Ah! Zenkian até teve a audácia de perguntar se eu me importava. Isso não é óbvio? Claro que eu não me importo. Eu estou tão feliz que nem sei o que fazer. Não, não pode ser. Zenkian, sendo um menino, é tão reservado. Se eu agir muito animada, como vou parecer? Mas como eu faço para o cachorro saber que não me importo? E ainda preciso parecer um pouco mais sutil. Isso é tão difícil. Duan Qingyin balançou a cabeça. E então começou a falar de forma hesitante. No problema. Eu não me importo. Nossa, essa entonação é incrível. Se eu não pudesse ouvir seus pensamentos, eu realmente acharia que você estava muito magoado. Então, o que vamos jogar a seguir? Eu disse isso enquanto olhava ao redor. Duan Qingyin também estava em um dilema. Mas então, uma onda de risadas. O som chamou sua atenção. Aquela barquinha de desenho animado parece bem interessante. Não sei se o Zenkian vai gostar. Mas será que o Zenkian vai achar aquilo muito infantil? Afinal, são coisas que as crianças brincam. Acho melhor deixar pra lá, pelo jeito do Zenkian. Com certeza ele vai achar aquilo muito infantil. Duan Qingyin. Vamos brincar com aquilo. Antes mesmo da Duan Qingyin reagir, eu já a levei até a beira da água. Mas você não acha isso muito infantil? Duan Qingyin pareceu um pouco hesitante. Como posso dizer, parece bem infantil. Mas eu acho que você vai gostar. Se você gosta, isso é o que importa. Ao ouvir essas palavras, Duan Qingyin não pôde evitar que suas bochechas ficassem vermelhas e sorriu timidamente. Que se dane, desde que a Duan Qingyin esteja feliz, isso é o que importa. Que seja um pouco infantil então. Eu secretamente tomei a decisão.
Segurando a mão de Duan Qingyin, fui até a bilheteira e comprei os ingressos. Mas, 5 minutos depois, eu percebi o quão ingênua era a minha ideia. Este barco é mais do que suficiente para crianças e para Duan Qingyin. E para uma garota tão pequena como ela, já é mais do que suficiente. Mas para mim, que tenho 1,80 m, sentar aqui é simplesmente sufocante. Essa sensação é como ser forçado a entrar no mundo dos pequenos. Não importa como eu me ajuste, ainda me sinto estranho. Zhen Qian, este barco parece um pouco pequeno. Sentar assim é muito desconfortável para você. Que tal desistirmos? Não tem problema. Se é pequeno, que seja, de qualquer forma, estou acostumado a ficar apertado na frente do Wang Quan. Estou acostumado a ser apertado. Enquanto falava, empurrei a alavanca ao meu lado. O pequeno barco imediatamente começou a avançar em alta velocidade. Uau! Isso é tão emocionante! À medida que a velocidade do barco aumentava, Duan Qingyin também abriu os braços. Gritar em voz alta. Não pude deixar de franzir a testa. Olhei para Duan Qingyin com uma expressão de surpresa. A superfície da água estava calma. O que há de tão emocionante nisso? Realmente, os pensamentos das meninas são tão difíceis de entender. 20 minutos depois, a diversão acabou. Finalmente consegui sair deste espaço apertado. Precisava me alongar um pouco. Mas Duan Qingyin atrás de mim ainda estava com uma aparência de que queria mais e perguntou. Zhen Qian, posso brincar uma vez? Isso me fez hesitar um pouco, mas então tive uma ideia. Claro que pode. Mas vamos primeiro comer algo e depois voltamos a brincar. Não tomei café da manhã e estou quase morrendo de fome. Hehe. Não esperava que Zhen Qian fosse tão. Claramente não queria mais brincar, mas ainda assim concordou. Considerando que você é tão bom comigo, não vou te colocar em uma situação difícil. Ao ouvir os pensamentos de Duan Qingyin, meu coração deu um salto repentino. Nossa! Então ela não estava realmente querendo brincar. Ela só estava dizendo isso de propósito para me testar. Não consegui evitar de engolir em seco. Ainda bem que sou esperto. Se eu respondesse errado, este dia seria um desastre. Ah, Zhen Qian, o que você quer comer? Há muitas delícias neste parque. Duan Qingyin disse isso enquanto segurava minha mão. Fomos diretamente até a rua de comida que estava logo ali, olhando para as barracas cheias de coisas deliciosas. O olhar de Duan Qingyin foi instantaneamente atraído. Uau! Tanta comida deliciosa! Takoyaki, gelatina fria, hot pot picante. O que eu faço? Tudo isso é o que eu gosto. Mas ainda não sei o que Zhen Qian gosta de comer. Que tal perguntar a ele primeiro? Eu posso comer qualquer coisa. Você só precisa escolher algo que queira comer. Antes mesmo de Duan Qingyin perguntar, eu já respondi diretamente. Isso realmente assustou Duan Qingyin. Ela me olhou com os olhos arregalados e disse, incrédula. Como você sabe o que estou pensando? Droga! Eu pensei, em silêncio. Que susto! Comecei a procurar uma desculpa rapidamente. Eu sou seu namorado, né? Claro que sei o que você está pensando. Fique tranquila, eu não sou exigente. Posso comer qualquer coisa. Desde que você goste, está bom. Ao ouvir isso, Duan Qingyin, naturalmente, não suspeitou de nada. Ela sorriu e acenou com a cabeça. Ótimo! Então vamos comer aquelas bolinhas de polvo. É a minha favorita. Eu concordei e levei Duan Qingyin para dentro da loja. Portanto, eu pareço calmo e despreocupado. Mas por dentro, meu coração estava em pânico. Estava prestes a ser descoberto. Enquanto eu pensava com a cabeça baixa, um bolinho quente de repente foi colocado na minha boca. Duan Qingyin me olhava com expectativa enquanto eu abria a boca. Engoli um bolinho de uma só vez. Uau! Zhen Qian comeu o que eu lhe dei. Que bom! Não sei se Zhen Qian vai achar. O que eu dei para ele deve ser especialmente gostoso. Pensando assim, Duan Qingyin perguntou baixinho. Como vai? Está gostoso? Claro que está gostoso. Especialmente o que você me deu. É simplesmente a melhor comida do mundo. Que bom! Duan Qingyin, satisfeita, começou a comer com vontade. Enquanto isso, eu ao lado, franzi a testa em silêncio. Que gosto estranho é esse? Duan Qingyin estava se deliciando no restaurante. E eu só podia sentar ao lado, bebendo água copo por copo. Para ser sincera, eu realmente não entendi. O que tem de tão gostoso nisso? Será que é porque estou mais velha? Por isso não consigo apreciar essas comidas que os jovens gostam? Isso é bem possível, afinal, na minha vida passada, eu já sou um trabalhador quase de 30 anos. Por que você não come? Duan Qingyin já estava satisfeita. Foi então que ela percebeu que eu, ao lado, não havia tocado nos achis. De repente, percebi que não estava muito com fome, então não comi muito. Você comeu bem? Vamos embora. É porque você não gosta disso. Duan Qingyin franziu a testa e perguntou preocupada. Como assim, sua boba? Eu já disse que o que você gosta, eu também gosto. Verdade.
É só que não estou muito com fome. Embora eu diga isso, Duan Qingyin ainda percebeu imediatamente que eu estava mentindo. Não pode ser. De qualquer forma, você é meu namorado. Como posso deixar você brincar comigo com o estômago vazio? Duan Qingyin pensou isso em seu coração. Então, apressadamente chamou o garçom. Garçom, por favor, cozinhe mais um prato de ramen. Fique tranquilo. O sabor do bolinho pode ser estranho para você, mas o ramen da casa dele também é bem gostoso. Você com certeza vai gostar. Ao ver o sorriso encantador de Duan Qingyin, eu também não consegui recusar e apenas assenti. Ainda bem que os bolinhos de polvo dessa loja, embora tenham um sabor peculiar, mas o sabor do ramen é relativamente normal. Eu me concentrei em comer. No final, até o caldo eu bebi tudo. Já comi tanto assim. E ainda digo que não estou com fome. Acertou o que eu pensei, né? Duan Qingyin disse com um tom brincalhão. Em seguida, levantou-se e perguntou. Quanto é, chefe? Ai. Espera. Como posso deixar você pagar? Combinamos que eu te levaria para comer. Eu rapidamente me levantei e tirei a carteira para pagar. Mas Duan Qingyin o puxou. Não precisa. Já que estamos brincando juntos, vamos dividir a conta. Zhen Qian quer ficar sozinho de novo. Eu definitivamente não vou deixar você vencer. E se você gastar todo o seu dinheiro desta vez? E quanto às despesas de vida depois disso? Ao ouvir essas palavras do coração de Duan Qingyin, não pude deixar de ficar surpreso e soltar um sorriso de satisfação. Parece que essa garota, Duan Qingyin, é bem sensata. Ao contrário da minha ex-namorada materialista da vida passada. Lembro que, para poder ficar com ela, eu trabalhava dia e noite apenas para ganhar mais dinheiro e sustentá-la. Mas quem diria que depois, a ex-namorada ainda ficou com um filho de papai mais rico. Ela até mudou de contato da noite para o dia. Agora, pensando bem, até eu me sinto um pouco ridículo. Aquela pessoa interesseira não merece que eu me importe com ela. Garotas boas como Duan Qingyin é que deveriam ser valorizadas. No total, são 150 yuans. Ao ouvir isso do atendente, Duan Qingyin não pôde deixar de franzir a testa. Então, ela tirou do bolso um monte de moedas amassadas. Contando, só tem um pouco mais de 80 reais. E agora, o que fazer? Eu ainda disse que queria convidar os Zhen Qian para um jantar. Se soubesse que seria assim, deveria ter pedido um pouco de dinheiro aos meus pais antes de sair. Deveria ter pedido um pouco de dinheiro aos meus pais. Ah, agora eu realmente passei vergonha. Qingyin, você é incrível. Esqueci até a carteira ao sair, deixa que eu pago. Justo quando Duan Qingyin achava que ia passar vergonha. Minha frase acabou ajudando. Desculpe, deixa que eu pago. Depois de dizer isso, eu fiz o pagamento. Duan Qingyin sorriu um pouco constrangida. Suas bochechas também ficaram levemente rubras. Não tem problema. Desta vez, considere que sou eu quem está te convidando para sair. Não, da próxima vez você me convida. Minha frase imediatamente desfez o constrangimento. Duan Qingyin também assentiu sem hesitar. Ai, vou ter a oportunidade de sair com o Zhen Qian de novo. Os dois comeram e beberam bem. Duan Qingyin sugeriu que fossemos brincar no grande pêndulo. Grande pêndulo. Eu franzi a testa e olhei para Duan Qingyin com uma expressão confusa. O que é isso? Como eu nunca ouvi falar disso? Ah, você nunca ouviu falar disso? É aquele negócio. Duan Qingyin disse isso e apontou para um lugar. Eu olhei na direção que ela apontou e vi um enorme disco balançando de um lado para o outro no alto. Isso fez com que eu prendesse a respiração. Como essa garota pode achar que isso não é assustador? Por que Zhen Qian não está falando? Será que ele não gosta disso? Mas também é verdade que Zhen Qian com certeza não gosta. Ele não gosta desse tipo de coisa emocionante. Então, o que vamos fazer à tarde? Que tal irmos visitar o aquário? Ele com certeza vai gostar lá. Pensando nisso, Duan Qingyin disse. Que tal a gente ir primeiro ao aquário? Não precisa. Vamos primeiro brincar no grande pêndulo. Depois de falar, eu puxei Duan Qingyin e fui em frente. Por quê? Porque você gosta. Essa frase que parece despretensiosa imediatamente aqueceu o coração de Duan Qingyin. Não esperava que meu Zhen Qian fosse tão atencioso. Mas, quando os dois estavam a meio caminho, um barulho repentino chegou aos nossos ouvidos. Dono da barraca. Eu suspeito que o problema está com seu balão. Caso contrário, por que eu não consigo acertar nenhum? O quê? Eu já falei. Se não tem habilidade, não jogue. Você não escuta. Vi que estavam discutindo um casal e um vendedor de balões. Não precisa devolver o dinheiro. A menos que você prove que não fez trapaça. Tudo bem. Diga como você vai provar. Ela apenas apontou para as pessoas ao redor que estavam assistindo. Desde que entre essas pessoas haja alguém que consiga estourar um balão, nós dois iremos embora imediatamente. Ao ouvir isso, eu não sabia se ria ou chorava. Por favor, esse truque é tão comum. Vocês dois podem ser enganados.
A quem isso pode ser atribuído? Uma barraca sim. Não é nada mais do que colocar alguns brinquedos chamativos, de pelúcia para atrair clientes, e ainda incitá-los a tirar nos balões, dizendo que estourar alguns dá uma recompensa. Mas na verdade, se não conseguir acertar bem no centro, é muito difícil estourá-los. O que acham? A todos aqui presentes, por favor, ajudem-nos a desmascarar o golpe dessa pessoa. O casal imediatamente começou a convencer os espectadores ao redor, mas ninguém estava disposto a tentar. Eu vou. Enquanto todos hesitavam, Duan Qingyin de repente se aproximou. Que ótimo! Muito obrigado por estar disposto a nos ajudar a expor suas mentiras. O casal, ao ver isso, imediatamente ficou extremamente animado e correu para frente. Mas, para surpresa deles, Duan Qingyin disse friamente: quem disse que eu ia denunciá-lo? Eu só queria que vocês soubessem. É claramente a habilidade de vocês que está ruim. Não dá para culpar os outros. Esses dois caras realmente estão em conflito com um velhinho. É simplesmente demais. Não é só estourar 2 balões? O que há de difícil nisso? Para mim, é simplesmente fácil. E ainda posso aproveitar essa oportunidade na frente do Zhen Qian. Mostrar um bom desempenho na frente do Zhen Qian. Ouvindo os pensamentos de Duan Qingyin, eu também coloquei a mão na testa, sem saber o que fazer. Não esperava que essa garota. No fundo, ela ainda tem um complexo de heroína. Duan Qingyin não hesitou em tirar R$ 20 e entregar ao dono. Em seguida, ela pegou a arma de brinquedo. Duan Qingyin imediatamente apertou o gatilho, mas os balões permaneceram intocados no lugar. Não houve um único movimento. Ao ver essa cena, as pessoas ao redor começaram a zombar cruelmente. Até eu, ao ver isso, fiquei com uma expressão de desespero. Cala a boca. Não ria, isso foi um erro. Duan Qingyin rapidamente os interrompeu. Em seguida, começou a segunda tentativa. Vai lá, Qingyin. Você consegue, com certeza. Duan Qingyin constantemente se encorajava na mente. Mas o resultado do segundo tiro ainda não era tão otimista. Uma fileira de balões estava intacta na parede. Viu só? Eu disse que esses balões com certeza têm um problema. Vocês ainda não acreditam. Ao ver essa cena, o casal rapidamente aproveitou a oportunidade. Começaram a acusar o vendedor. Isso é uma mentira, eu garanto. Eu nunca fiz nada de suspeito. Menina, eu digo, se você não tem a ferramenta certa, não pegue trabalho difícil. Você não está arruinando minha reputação com isso? Duan Qingyin imediatamente se sentiu um pouco injustiçada. Eu interrompi diretamente. Deixe eu tentar. Zhen Qian, o que você está fazendo? Por acaso ele quer ajudar? Isso é o que chamam de herói salvando a donzela? Não é isso. Este balão é tão difícil de estourar. Acredito que mesmo Zhen Qian não teria certeza de que conseguiria. Embora Duan Qingyin pensasse assim, mas não conseguiu evitar um sorriso de alegria no rosto. Ai! Eu não queria me envolver, mas Duan Qingyin estava se sentindo injustiçada. Então não me culpe por ser indelicada. Enquanto falava, fui me aproximando rapidamente. Apontei para o balão e puxei o gatilho. Com um estrondo. De repente, um balão no centro da parede explodiu. Zhen Qian é incrível. Duan Qingyin não conseguiu resistir e levantou o braço, gritando. Viu só? Quero ver quem ainda se atreve a dizer que meu balão estava trapaceando. O vendedor, ao ver isso, também ficou cheio de si. Ele se virou para o casal e disse. Eu disse friamente e então comecei a mirar novamente. Outro balão estourou em resposta. Quanto mais eu lutava, mais coragem eu tinha, disparando uma após a outra. Era completamente certeiro. Uma fila inteira de balões. Eu levei menos de 1 minuto para derrubar todos. Agora, não só aquele casal, mas quase todas as pessoas presentes ficaram assustadas com esse rapaz que parecia tão comum. Justo quando Duan Qingyin e eu estávamos prontos para ir embora, o vendedor atrás de nós o chamou. O rapaz. Obrigado por me ajudar a limpar meu nome. Este maior brinquedo de pelúcia é um presente para vocês. Assim, Duan Qingyin e eu abraçamos um unicórnio de pelúcia com mais de 1 metro de altura. Saímos da barraca de balões. O casal já chamava atenção por serem um par perfeito. Caminhando pela rua, já era o suficiente para atrair olhares. Além disso, com este brinquedo de pelúcia quase mais alto que Duan Qingyin, isso fez com que a taxa de olhares para nós aumentasse ainda mais. Duan Qingyin estava se sentindo maravilhosamente bem por dentro, mas carregar algo assim enquanto se divertia, no final, é um pouco inconveniente. Assim, os dois colocaram os brinquedos no local de armazenamento. Zhen Qian, apresse-se. Nós ainda queremos ir brincar no barco pirata. Duan Qingyin estava impaciente. Ela pulava e me puxava. Eu realmente não aguento você. Eu sorri com um olhar resignado. 20 minutos depois, Duan Qingyin parecia insatisfeita. Saímos da área de diversão. Eu pensei que isso fosse muito emocionante, mas, na verdade, foi apenas razoável.
Que tal da próxima vez levar Zenkian para experimentar a montanha-russa? Aquela coisa deve ser bem divertida. Enquanto Duan Qingyin estava pensando, de repente percebeu que eu havia desaparecido. Zenkian! Ela se virou e gritou algumas vezes. Finalmente, avistei uma figura trêmula na multidão. Eu estava pálido como um papel, com as pernas tremendo incontrolavelmente. Ao andar, ele parecia prestes a cair. Ao ver isso, Duan Qingyin rapidamente foi até ele e o segurou. Você está bem? Quer sentar e descansar um pouco? Não é possível, Zenkian é tão medroso assim? Por falar nisso, essa montanha-russa não parece tão assustadora. Deve ser porque Zenkian nunca brincou com isso antes. Por isso ele acha assustador. Voltando ao assunto. Zenkian está tão assustado, mas ainda assim quer me acompanhar. Parece que é amor verdadeiro. Eu estava tão confusa que não consegui pensar direito. Ao ouvir isso, Zenkian imediatamente se animou. Amor verdadeiro. Isso não é óbvio? Eu arrisquei minha vida para ficar com você. Claro que é amor verdadeiro. Aliás, Qingyin, essas atrações são muito emocionantes. Que tal trocarmos por algo um pouco mais suave? Depois de hesitar várias vezes, eu acabei dizendo isso. Ha ha ha. Esse jeito tão triste do Zenkian é adorável demais, né? Já que você é tão bom comigo, eu vou te dar uma folguinha dessa vez. Pensando assim, Duan Qingyin virou a direção e seguiu em direção à roda gigante do parque. Eu soltei um leve suspiro de alívio. Que seja, a roda gigante é muito melhor do que um barco pirata, certo? Mas quando os dois chegaram ao guichê, perceberam que a fila já estava imensa. Ah, por que tem tanta gente? Se formos ficar na fila, pode ser que levemos várias horas. Duan Qingyin olhou para a multidão à sua frente e franziu a testa. O que eu faço agora? Eu estava pensando em andar na roda gigante com o Zenkian. Finalmente uma chance de ser romântica. Como pode ter tanta gente? Duan Qingyin parecia um pouco desapontada. E, ouvindo seus pensamentos, eu rapidamente soltei a mão dela. Qingyin, espera um momento aqui. Eu já volto. Antes que Duan Qingyin conseguisse se recuperar, eu já estava correndo rapidamente em direção à bilheteira que não estava longe. Zenkian realmente foi comprar os ingressos. Mas tem tanta gente. Vamos ter que esperar muito na fila. Duan Qingyin estava confusa. Não demorou muito para eu ver um homem vestido com um uniforme se aproximando. Olá, senhorita. Bem-vinda à roda gigante. Nós já preparamos um acesso especial para vocês dois. Por favor, venham comigo. O que? Ao ouvir isso do funcionário, Duan Qingyin ficou surpresa. O que isso significa? Nós não precisamos esperar na fila? Claro que não. Seu namorado acabou de processar a roda gigante V. Cough, cough. Sem esperar o funcionário terminar, eu tossei forte para interrompê-lo. Qingyin, na verdade, o responsável pela roda gigante é amigo do meu pai. Ele já nos ajudou a evitar a fila. Verdadeiro. Isso é ótimo. Duan Qingyin sorriu animadamente. Ela rapidamente me seguiu para o corredor exclusivo dos membros. Mas ela não sabia que esse corredor exclusivo foi algo que eu comprei por um preço alto há pouco tempo. Embora esse dinheiro não signifique muito para mim. Mas se Duan Qingyin soubesse, eu provavelmente teria que explicar por um bom tempo. Enquanto os outros ainda estavam na fila sob o sol escaldante, eu e Duan Qingyin já estávamos dentro da cabine da roda gigante. À medida que a altura subia lentamente, a vista panorâmica do Parque Eterno se desenrolava diante de nós. Uau, Zenkian, olha que lindo! Duan Qingyin estava tão animada quanto uma criança, enquanto olhava para a paisagem do lado de fora. E eu, com um sorriso de adoração, observava Duan Qingyin em silêncio. Essa atmosfera está um pouco parecida com uma cena de novela. Então, de acordo com o desenvolvimento da trama, a seguir, o Zenkian não deveria me dar um beijo apaixonado? Que vergonha! Mas, falando nisso, antes o Zenkian me deu um beijo escondido e me fez levar um susto. Seu porquinho, agora é minha vez. A roda gigante subia lentamente. Em pouco tempo, chegamos ao ponto mais alto. Duan Qingyin aproveitou o momento em que eu olhava para fora. Ela se aproximou do meu rosto. Mas, justo quando os lábios de Duan Qingyin estavam prestes a tocar os meus, eu de repente virei a cabeça. Uma sensação suave e quente surgiu. Uma sensação formigante imediatamente tomou conta do corpo de Duan Qingyin. Que situação é essa? Por que o Zenkian de repente virou? E agora? E agora? Devo me afastar? Enquanto Duan Qingyin estava com o coração acelerado, eu me aproximei lentamente do ouvido dela. Disse com um tom extremamente suave. Isso é ter uma conexão especial. No segundo seguinte, um grito alto de repente ecoou em meus ouvidos. Meu corpo estremeceu e quase morri na hora. O que aconteceu com você? Você não está se sentindo bem? Duan Qingyin, é claro, não sabia o que estava acontecendo comigo, porque acabei de exclamar em meu coração. Não tem problema. Eu só estou um pouco nervoso.
Eu balancei a cabeça e esfreguei as orelhas com a mão. Eu disse, Kim, da próxima vez, você poderia não assustar repentinamente assim? Isso pode assustar as pessoas. Mas pensando bem, isso não se aplica a Duan Kim. Afinal, ela não sabe que pode ouvir seus pensamentos. Ah, por falar nisso, ZH. Eu ouvi dizer que quando os amantes andam juntos na roda gigante, se beijarem apaixonadamente no ponto mais alto da roda gigante, eles serão felizes para sempre. Você já ouviu essa lenda? Eu franzi a testa. Pensei, de onde essa garota ouviu esse tipo de boato? Oi. ZH ainda está se fazendo de desentendida. Se ela não tivesse ouvido isso, por que ele virou a cabeça de repente? Eu entendi. Ele estava claramente esperando a roda gigante chegar ao ponto mais alto. E então, ele me daria um beijo profundo de repente. Xiaojin. Quer brincar com esse tipo de truque comigo? Você me pegou, não é? Duan Qingyin me olhou com uma expressão de orgulho, como se já soubesse dos meus pensamentos secretos. Duan Qingyin então virou a cabeça para olhar. Uau, a cena do lado de fora. De repente, fez com que ela regalasse os olhos. Podia-se ver dezenas de balões coloridos subindo lentamente, enquanto estavam paralelos ao topo da roda gigante, formando claramente as letras em Qian Duan Qingyin. Duan Qingyin olhou fixamente para os balões do lado de fora, com o coração acelerado. Nesse momento, o mundo parecia ter parado. Só restavam Duan Qingyin e eu. E então? Gostou? Eu a olhei suavemente e perguntei. Duan Qingyin ficou tão emocionada que nem conseguiu falar. Não conseguiu dizer nada, apenas acenou com a cabeça freneticamente. Porquinho, quando você preparou tudo isso? Quando fui comprar os ingressos, pedi ajuda ao responsável pela roda gigante. Eu preparei essa pequena surpresa. Ao ouvir essas palavras, Duan Qingyin ficou um pouco confusa. Mas a roda gigante está subindo tão rápido. Como eles conseguiram fazer isso tão rápido em apenas alguns minutos? Olhando para a expressão ingênua de Duan Qingyin, eu também não pude deixar de sorrir. Claro que é graças ao poder do dinheiro do seu namorado. Enquanto Duan Qingyin ainda olhava para os balões no céu, de repente, meu chamado suave soou em seu ouvido. Na verdade, desde o momento em que entrei na escola há 3 anos, eu já estava gostando de você. Você gostaria de ser minha namorada? Ao ouvir essas palavras, Duan Qingyin ficou imediatamente em pânico. Que diabos? Porquinho, o que você está fazendo? Você está tentando aproveitar a oportunidade para se declarar? Mas eu já não tinha deixado claro antes. Declarei que ele é meu namorado, não é? Olhando para mim, que estava cheio de sentimentos. O coração de Duan Qingyin estava tão doce quanto mel. Essa declaração repentina, de certa forma, deixou Duan Qingyin um pouco sem saber o que fazer. Ao ver que Duan Qingyin não dizia nada, eu então perguntei novamente. Qingyin, você gostaria de ser minha namorada? Ei, Duan Qingyin, você não queria estar comigo há muito tempo? Por que ainda está parada? Responda logo a ela. Diante da minha segunda pergunta, Duan Qingyin finalmente voltou à realidade e acenou com a cabeça rapidamente. Eu aceito. Que ótimo! Eu também estava muito animado. Avancei diretamente e a abracei em meus braços. A partir de agora, você será minha. Ao ouvir essa frase, Duan Qingyin murmurou baixinho em seu coração. Que tipo de fala é essa? Deveria dizer que a partir de agora você é minha, não? Após um breve abraço, os dois se olharam profundamente enquanto o sol poente iluminava o exterior, prolongando as sombras dos dois. Por um momento, o mundo exterior parecia não ter relação com eles. Eu segurei suavemente o rosto de Duan Qingyin e me aproximei lentamente dos lábios dela. Meio minuto depois, a roda gigante chegou lentamente ao chão. Eu e a Duan Qingyin descemos da roda gigante de mãos dadas. As pessoas ao redor viam este casalzinho. Todos lançaram olhares invejosos. Viu só? O que você acha da minha porquinha? Bonito, né? Duan Qingyin estava se gabando bastante por dentro. Mal sabia ela que eu escutei tudo claramente. Essa garotinha é bem fofa quando fica infantil. Ai, já está quase 5 horas. Devemos estar quase prontos para ir, certo? Duan Qingyin olhou para o relógio e disse. O que eu faço? Estou prestes a me separar da porquinha. Mas eu não quero. Que tal eu convidar a porquinha para tomar um chá de leite? Assim, poderei ficar mais um pouco. Justo quando Duan Qingyin estava prestes a falar, eu, de repente, a puxei em direção à loja de chá de leite que não estava longe. Uau, porquinho! Como você sabia que eu queria beber chá de leite? Duan Qingyin perguntou com uma expressão incrédula. Sua boba. Eu sou seu namorado, você sabe. Eu consigo adivinhar seus pequenos pensamentos, é claro. Ao ouvir isso, Duan Qingyin não pôde deixar de sorrir de forma travessa. Os dois pediram seus chás de leite. E então se sentaram na loja para descansar. Eu tinha a intenção de pagar como de costume. Mas Duan Qingyin não concordou de jeito nenhum. Ela insistiu em usar aquele pouco dinheiro de bolso.
para me convidar para uma bebida. Considerando que eles estavam juntos há pouco tempo, se eu gastar muito, Duan Qingqing pode se sentir um pouco constrangida. Então eu não discuti com ela, apenas assenti em concordância. E Qingqing, antes de sair, eu avisei minha família que eu não precisaria voltar para casa para jantar à noite. Ao ouvir isso, Duan Qingqing imediatamente ficou animada. O que isso significa? Porquinho, você está me convidando para jantar juntos? A porquinha é muito fofa. Ela realmente usou essas palavras para me dar uma dica. Mas, coincidentemente, meus pais vão sair para um compromisso à noite. Que tal eu jantar com a porquinha? Pensando assim, Duan Qingqing franziu a testa. Ela fez uma expressão de dificuldade. Então, que tal eu te acompanhar para comer fora? Sério? Isso é ótimo. Diga, o que você quer comer? Eu pago para você. Essa pergunta realmente deixou Duan Qingqing em apuros. Afinal, ela é uma típica pessoa indecisa, especialmente quando se trata de comida. É ainda mais difícil tomar uma decisão. O que fazer? A porquinha me perguntou o que eu comi. Mas eu também não sei. Que tal irmos comer hot pot? Eu ouvi dizer que abriram um novo restaurante de hot pot por aqui. Parece que é bastante popular. Não pode, não pode. Se aquele lugar está tão cheio, deve ser caro. Eu não posso deixar a porquinha gastar mais. Então, que tal encontrarmos um lugar para comer um hot pot picante? Se não der, podemos comer o arroz frito depois. Ao ouvir os pensamentos de Duan Qingqing, não consegui evitar um sorriso. Essa garota realmente se complica fácil. Deixa pra lá, já que você não consegue pensar em nada. Então, eu vou decidir. Lembrei que tem um bom restaurante por aqui. Que tal eu te levar lá? Eu disse. Duan Qingqing estava preocupada, sem saber o que decidir. Eu disse isso de repente. Ela, naturalmente, aceitou sem hesitar. Os dois foram primeiro ao local de armazenamento. Retiraram o brinquedo de pelúcia que haviam deixado lá antes. Ao ver Duan Qingqing segurando o brinquedo de pelúcia, o unicórnio era quase tão alto quanto ela. Qingqing, que tal eu te ajudar? Eu disse, segurando o riso que estava dentro de mim. Não tem problema. Eu posso pegar sozinha. Duan Qingqing balançou a cabeça, com uma expressão teimosa. Então tá, mas quando você não conseguir carregar, me avise. Esta coisa na verdade tem um pouco de peso. Duan Qingqing acenou com a cabeça em concordância. O que tem um pouco de peso? Você está subestimando a mim, não está? Olha só, estou segurando isso por tanto tempo. E ainda assim, numa boa, né? Eu não sou tão fraca quanto você imagina. Enquanto Duan Qingqing estava se alegrando, de repente, percebi que uma das minhas mãos estava segurando um brinquedo de pelúcia. Então ela finalmente entendeu. Não é de se admirar que eu não senti que essa coisa pesava muito. Então eu estive me ajudando o tempo todo. Ao ver essa cena, Duan Qingqing imediatamente sentiu uma onda de felicidade. Um sorriso feliz apareceu em seu rosto. Qingqing, por que você está sorrindo, boba? Não é nada. Duan Qingqing rapidamente balançou a cabeça. Enterrou o rosto na cabeça fofa do unicórnio. Como o Juju viu isso? Que pessoa boa. O Juju realmente disse que eu estava sorrindo, boba. Isso significa que eu estava sorrindo de forma feia, não é? Porquinho fedido. Mesmo que seja feio, você não pode dizer isso, né? Eu estou quase morrendo de vergonha, tá bom? Ao pensar nisso, Duan Qingqing não pôde deixar de bater os pés. Qingqing, eu não tinha percebido isso antes. Você sorri de uma forma tão fofa. Justo quando Duan Qingqing estava confusa por dentro, uma frase minha imediatamente dissipou as preocupações de Duan Qingqing. Sério? Duan Qingqing corou e perguntou baixinho. Pequeno bobo, é claro que é verdade. Eu toquei levemente na cabecinha dela. Os dois foram até o restaurante que eu mencionei antes. Olhando para a loja de decoração sofisticada à nossa frente, Duan Qingqing não pôde deixar de parecer um pouco hesitante. Fique tranquila. Este restaurante é muito barato. Não vai ultrapassar nosso orçamento. Eu disse rindo. Está brincando. Esse tipo de restaurante não é qualquer um. Não custa milhares de reais? Duan Qingqing certamente não acreditaria tão facilmente nas minhas palavras. Felizmente, eu tive uma ideia e arranjei uma desculpa. Isso porque o dono deste restaurante é meu parente. Por isso, eles me dão um desconto. Sério? Eu vi Duan Qingqing franzir a testa. Ela tinha uma expressão de dúvida. Claro que é verdade. Tudo bem, vamos entrar logo. Assim, Duan Qingqing finalmente acenou com a cabeça em concordância. E entrou comigo no restaurante. Olhando para o belo ambiente decorado à minha frente. Todas mesas redondas de estilo ocidental. E ainda com uma elegante música de piano ao fundo. Isso imediatamente trouxe uma sensação de tranquilidade ao coração de Duan Qingqing. Na verdade, esta é a primeira vez que venho a um restaurante ocidental. Duan Qingqing parecia um pouco desajeitada.
Enquanto isso, eu trouxe a Duan Qingyin para a recepção. Eu abri habilidosamente o guardanapo sobre a mesa para Duan Qingyin. Ao ver essa cena, Duan Qingyin não pôde deixar de franzir a testa, exibindo uma expressão curiosa. Porquinho, como eu sinto que você parece muito familiarizado com esta loja. Você costumava vir aqui com frequência? Essa pergunta realmente me deixou um pouco sem saber como responder. Afinal, não posso simplesmente dizer que na minha vida passada eu trouxe minha ex-namorada para comer nesta loja. Mas, falando nisso, minha ex-namorada também não seria como a Kim Kim, tão preocupada com ele. Sempre escolhe apenas as opções caras para comer. E eu sempre sinto que quando você gasta dinheiro, parece que você não sente dor nenhuma. Kim Kim deliberadamente baixou a voz e disse de forma misteriosa: será que você é um herdeiro rico? Ao ouvir isso, não consegui conter o riso. Essa garota realmente é ingênua. Comer um jantar ocidental a faz parecer um herdeiro rico. Pensando nisso, eu simplesmente acenei com a cabeça, fazendo uma expressão igualmente misteriosa. Isso mesmo. Eu não sou apenas um herdeiro rico. E eu ainda tenho uma casa de campo no centro da cidade. Tenho centenas de milhares em economias. Ao ouvir isso, Duan Qingyin não conseguiu conter o riso. Ha ha ha. Porquinho, o que você está dizendo? Você já está sonhando antes mesmo de chegar à noite? Olhando para o sorriso radiante de Duan Qingyin, eu também imediatamente senti meu coração aquecer. Não esperava que meu porquinho fosse tão engraçado. Mas eu confio nele. Mais cedo ou mais tarde, esses sonhos se tornarão realidade. Quem mandou meu porquinho ser tão excepcional? Pensou Duan Qingyin. Não demorou muito e os pratos pedidos chegaram. Essas coisas parecem deliciosas. Afinal, sou um pequeno gourmet. Assim que Duan Qingyin viu a mesa cheia de comida, seus olhos brilharam. Depois de brincar tanto, você deve estar faminta, não é? Vá em frente, coma mais um pouco. Enquanto falava, servi um copo de suco de laranja para Duan Qingyin. Então eu não serei educado. Duan Qingyin disse. Pegou o garfo e a faca, mas não tomou nenhuma ação imediata. O que houve? Esse prato não é do seu gosto? Eu não pude deixar de ficar surpreso e perguntei. Não, não. Eu tenho um pouco de remédio. Queria esperar a carne esfriar um pouco para comer. Duan Qingyin respondeu. Embora ela dissesse isso, mas no segundo seguinte, ouvi os pensamentos de Duan Qingyin. O que fazer? Eu nunca estive em um restaurante tão chique antes. Eu não sei usar garfo e faca. Não importa como eu pegue isso, parece um pouco desajeitado. Estou tão faminto. Aliás, se o porquinho souber que eu não sei usar nem garfo e faca, ele vai rir de mim? Foi então que percebi. Qingyin é a primeira vez que vem a um restaurante ocidental. É natural que ela esteja um pouco desajeitada. Mas o problema é que se eu ajudar diretamente, isso não a fará se sentir envergonhada? Eu tive uma ideia e logo me levantei. Fui até o lado de Duan Qingyin. O que aconteceu? Duan Qingyin olhou com uma expressão confusa. Seu bobinho, por que não disse que tinha medo de se queimar? Vou assoprar um pouco para você. Enquanto falava, peguei a faca e o garfo da mão de Duan Qingyin. Cortei um pequeno pedaço de carne com incrível destreza. Ao ver essa cena, Duan Qingyin arregalou os olhos, mostrando uma expressão de surpresa. Por que parece que o porquinho é tão habilidoso? Será que ele come isso com frequência? Não parece. Meu porquinho é uma pessoa tão sofisticada. Essas duas frases quase me fizeram rir. Saber cortar carne é o que chamam de ter bom gosto? Que lógica é essa? Mas, pensando bem, afinal, Duan Qingyin ainda é apenas uma estudante. Quem sabe quando ela começar a trabalhar, ela não achará que essas coisas são tão importantes. Diante da minha oferta de comida, Duan Qingyin não hesitou. Abriu a boca e comeu. Então, como está? Está gostoso? Perguntei com uma expressão ansiosa. Vi Duan Qingyin com seus grandes olhos brilhantes. Ela acenou com a cabeça como se estivesse batendo alho e disse: está delicioso, muito delicioso. Ao ouvir isso, não pude deixar de ficar um pouco surpreso. Afinal, Duan Qingyin nunca tinha comido essas coisas antes. Eu pensei que ela teria um pouco de dificuldade para se acostumar. Assim, Duan Qingyin imediatamente disse: sinto que o sabor é um pouco diferente, mas ainda é bem saboroso. Então você sabe por que o sabor deste bife é diferente? Enquanto eu perguntava, eu cortava a segunda peça habilidosamente. Por quê? É porque o chefe deste restaurante é muito bom. Duan Qingyin olhou para ele com uma expressão confusa. Não, porque está cheio do sabor do amor. Eu disse isso rapidamente, como um raio. Dei um pedaço do bife cortado para Duan Qingyin. Odeio pessoas que falam de forma melosa. Duan Qingyin ficou com o rosto vermelho e me deu um leve tapa. Embora ela dissesse isso, mas o coração de Duan Qingyin era muito honesto. Ah. Meu Deus, meu porquinho fala demais. De onde ele aprendeu essas palavras? Em meio à empolgação, Duan Qingyin de repente percebeu e perguntou rapidamente.
Não me dê apenas a comida. Você também deve comer um pouco. Depois de falar isso, Duan Qingyin pegou. Ela me deu um pedaço de carne que eu tinha acabado de cortar. E então? Está bom? Claro que está bom. Tudo que você me dá é delicioso. Depois de eu dizer isso, os dois sorriram um para o outro. Depois de comerem até ficarem satisfeitos, perceberam que já estava escuro lá fora. Então nos preparamos para voltar para casa. Vale a pena mencionar que, ao sairmos, aproveitei que Duan Qingyin foi ao banheiro. Fui furtivamente à recepção para pagar a conta. Justo nesse momento, Duan Qingyin também saiu do banheiro. Quando ela viu a conta em minhas mãos, ficou um pouco surpresa. Não combinamos que iríamos dividir a conta? Como você comprou a conta primeiro? Eu achei que já estava tarde e queria apressar um pouco as coisas. Vamos embora então. Depois que eu disse isso, eu rapidamente levei Duan Qingyin para fora do restaurante. Porquinho, você ainda não me disse. Quanto custou aquele jantar? Não foi um gasto excessivo, foi? Eu realmente queria apenas evitar essa questão. Mas não consegui resistir às perguntas insistentes de Duan Qingyin. Não foi nada demais. Afinal, nós dois só gastamos R$ 100 no total. 100? Como isso é possível? Aquela restaurante é tão chique. Como a conta pode ser tão barata? Diante da dúvida de Duan Qingyin, eu girei os olhos. Imediatamente respondi. Isso você não sabia, né, Qingyin? Na verdade, o que mais se gasta nesse tipo de lugar são as bebidas. Como não bebemos, é claro que não vamos gastar muito. Quando disse isso, fiz uma expressão extremamente sincera. E realmente fiz Qingyin acreditar em mim. Ah, então é assim. Eu sabia. Eu achava que restaurante ocidental tinha que ser caro. Ai. Não sei se enganar Qingyin assim vai trazer consequências. Comecei a me sentir inseguro. Mas, pensando bem, isso não pode ser chamado de engano, né? É só para não deixá-la constrangida. Aqui, te dou R$ 50. Justo quando eu abaixei a cabeça para pensar, Qingyin de repente me passou uma nota de 50. Fiquei sem saber se ria ou chorava e balancei a cabeça, dizendo, melhor deixar para lá. De qualquer forma, não gastamos muito. Como assim? Combinamos que faríamos juntos. Se você não aceitar, da próxima vez eu não saio com você. Olhando para a expressão irritada de Duan Qingyin, eu balancei a cabeça, sem saber o que fazer, e acabei aceitando o dinheiro. Isso mesmo, é assim que eu gosto da minha boa porquinha. Enquanto conversavam, os dois já haviam chegado à entrada do condomínio de Duan Qingyin. Então eu vou voltar primeiro. Nos vemos amanhã. Observando Duan Qingyin pulando alegremente para dentro do condomínio. Depois de brincar o dia todo, cheguei em casa e fui direto dormir. No dia seguinte, fui acordado pelo toque do celular. Eu vi que Duan Qingyin já havia enviado várias mensagens para si mesma. Porquinha, logo vai começar o estudo matinal. O que aconteceu com você? Você não deve ter adormecido, né? Ao ver essa mensagem, eu imediatamente me senti sem saber o que fazer. Você sabe que eu dormi demais, não sabe? Não poderia ter me ligado para me acordar? Felizmente, mesmo correndo e devagar, eu consegui chegar à sala antes da professora MYE com acento grave CH. A porquinha finalmente chegou. Estou quase morrendo de preocupação. Eu pensei que algo tinha acontecido. Assim que entrei na sala de aula, eu me encontrei com os olhos de Duan Qingyin. Então, ouvi os pensamentos dela ao meu lado. Assim que a porquinha entrou na sala, ela me lançou um olhar. Fiquei feliz. Eu me sentei no meu lugar. Suspirei aliviado. De repente, tive uma sensação estranha de alívio após escapar de um perigo. Olhei para trás. Vi que o assento de Wang Quan ainda estava vazio. Esse cara não deve ter se dado bem, como eu suspeitava. 2 minutos depois, a professora entrou na sala. Ela primeiro ficou em pé no palco e olhou ao redor. Seu olhar imediatamente se fixou no assento atrás de mim. Onde está o Wang? Por que ele ainda não chegou? Ele deve ter ido ao banheiro. Eu respondi hesitante. Relatório. Nesse momento, a voz ofegante de Wang de repente chegou aos meus ouvidos. Entre. Wang ficou surpreso. Ele não conseguiu reagir de imediato. O que está acontecendo? Hoje o sol nasceu do lado errado. Justo quando Wang Quan estava confuso, ele de repente notou que eu estava ao seu lado. Ele rapidamente fez um sinal com os olhos para si mesmo. Foi então que ele finalmente reagiu. Ele apressadamente entrou na sala de aula. Bom irmão, ainda bem que você me ajudou a sair dessa. Wang Quan, você pode me dizer por que chegou tão tarde na sala? A voz fria da professora de repente ecoou. Professora, eu já não disse? Eu peguei um engarrafamento no caminho. Demorei um pouco. Um raio caiu sobre minha cabeça. Enquanto isso, o resto da sala de aula imediatamente soltou uma gargalhada. O que aconteceu? Não era um engarrafamento? Wang ficou com uma expressão confusa e olhou para mim. E eu apenas apoiei a cabeça nas mãos, sem saber o que fazer.
Internamente, gritei, time de porquinho. Venham os dois ao meu escritório. Os outros continuaram lendo. Depois que o professor disse isso, ele simplesmente se virou e saiu da sala. Caramba! Irmão Qian, o que está acontecendo? Que razão você acabou de me ajudar a encontrar? Wang Quan perguntou apressadamente. Nenhuma razão importa mais. Melhor se preparar para a bronca. Eu respondi resignado e me virei para sair. Duan Qingyin olhou para minha figura se afastando e franziu a testa. O que fazer? O porquinho vai ser chamado a atenção. Essa professora Fukor está de sacanagem. Não é só porque cheguei alguns segundos atrasado? No momento de começar a aula, eu e Wang Quan finalmente voltamos para a sala de aula. Olhando para a gente, dá para saber. Com certeza, recebemos mais uma onda de ataques da professora. Mas ainda bem que esse pequeno episódio não afetou meu estado durante a aula. Ao ver meu semblante sério, Duan Qingyin também ficou um pouco mais tranquila. Ao voltar para a sala, eu estava concentrado estudando o livro de história. Aqui está. Você deve estar com fome, né? Ao ver o pão que Duan Qingyin me ofereceu, eu imediatamente fiquei animado. Uau! Como você sabia que eu estava com fome? Obrigado, Qingyin. Coma devagar. Cuidado para não engasgar. Osso. Isso é como é a vida com uma namorada? É muita felicidade, não é? Quan parecia ansioso. Olhando para Quan, disse. Não o inveje. Você também tem. Qingyin disse isso e passou outra porção para Quan. Isso foi a Jinjin que comprou para você. Você tem que comer tudo. Qingyin. Não era só para você me ajudar a entregar para ele? Como você conseguiu dizer isso? Wenjin, do outro lado da sala, imediatamente ficou com o rosto vermelho de vergonha. Ela imediatamente enterrou a cabeça na pilha de livros na mesa. Como posso ter coragem de fazer isso? Quan sorriu timidamente. Mas seu corpo era muito honesto. Sem pensar duas vezes, começou a comer vorazmente. Eu disse que vocês dois realmente são bons irmãos. Até comerem juntos é como se fossem um só. Qingyin não pôde deixar de fazer uma piada. Não me fale sobre isso. Na verdade, nós dois não tomamos café da manhã. E ainda ficamos no escritório ouvindo uma bronca por mais de meia hora. Já estávamos tão famintos que a barriga estava colada nas costas. Não é, irmão Qian? Eu não quero falar com você. Eu estava com uma expressão de desânimo. Esse garoto. Já estávamos prestes a passar pela tempestade e chegar à outra margem. Mas ele foi lá e afundou o barco. Tudo bem, tudo bem. Vocês dois, comam logo. Daqui a pouco vai começar a aula. Depois que Duan Qingyin terminou de falar, ela se virou e voltou para o assento. Ha ha ha. Não imaginei que o jeito que o porquinho mordia o pão era tão fofo. Parecia um hamster pequeno. Duan Qingyin se sentou de volta em seu lugar, mas seu olhar ocasionalmente se desviava para mim, que estava não muito longe. Ao ouvir esse pensamento, não consegui evitar um leve sorriso, exibindo um sorriso satisfeito. Garota boba. Foi você quem comprou para mim. Claro que está gostoso. No dia seguinte, eu passei quase o dia todo estudando e resolvendo exercícios. Sem perceber, já era hora de sair da escola. Eu e Duan Qingyin saímos da escola juntos, como de costume. E WNG Quan também o seguia, como sempre. A propósito, porquinho, o que aconteceu com você hoje? Por que você chegou tão tarde na escola? Duan Qingyin o olhou com preocupação. Foi porque você voltou muito tarde ontem. Então não conseguiu acordar de manhã? Ai, meu Deus. Porquinho, você não deve ter se distraído por causa de sair comigo. Isso afetou seus estudos no dia seguinte, certo? Ao ouvir isso, eu rapidamente balancei a cabeça e respondi. Como assim? Eu só esqueci de colocar o despertador. Enquanto os três caminhavam lado a lado, um grito repentino veio de trás. Vimos Wenjin com a mochila nas costas. Apressada, se aproximou e, sem dizer uma palavra, puxou WNG Quan para perto dela. Você realmente gosta de ficar atrás dos outros comendo ração de cachorro, hein? Não se sente envergonhado? Embaraçoso. Meu irmão Qian não se sentiu embaraçado. O que eu tenho para me sentir embaraçado? Ao ouvir essas palavras, eu realmente sinto vontade de dar um soco nele. Esse garoto insuportável. As dicas dele já estão tão óbvias. Você nem percebe isso. Mas eu não consigo deixar a Jinjin ir sozinha. Que tal eu te acompanhar? Ainda bem que Wang Quan não é tão lento quanto eu pensei. Ele imediatamente mostrou um sorriso ingênuo. Eu cuspo. Quem pediu para você me acompanhar? Eu só não quero que você atrapalhe a Qingyin e os outros. E não me chame de Jinjin. Nós dois ainda não somos tão íntimos. Ao ouvir isso, Quan também acenou com a cabeça repetidamente. Tudo bem. A colega Wenjin está boa assim? Mais ou menos. Wenjin sorriu satisfeita. Em seguida, ela seguiu Quan para frente, observando as costas dele se afastando. Duan Qingyin também sussurrou no meu ouvido que eu sinto. Jinjin e Quan até que combinam bem juntos. Claro que não deve ser só você.
Com certeza muitas pessoas pensam assim. Eu imediatamente balancei a cabeça com um ar de impotência. Que pena. Aquele garoto, Wang Quan, é tão cabeçudo que não entende nada. Não tem problema. Não tínhamos combinado antes? Podemos ir os 4 juntos? Podemos viajar juntos os 4 depois do exame de admissão? A gente ajuda eles na hora certa, só isso. Quando as palavras da taxa dos olhos foram ditas, quando Duan Qinyin disse isso, ela ainda tinha um sorriso enigmático no rosto. Ajudá-los. Como você pretende ajudar? Eu perguntei. Bem, você vai saber na hora. Depois que Duan Qinyin disse isso, ela se virou e foi pulando para dentro do portão do condomínio. E agora ela ainda estava brincando comigo. Eu sorri impotente. Em seguida, fui até o cruzamento de ontem para pegar um táxi. Ao voltar para casa, eu me preparei para começar a criar. Depois de alguns dias, meu trabalho fez sucesso. A popularidade no site não diminuiu nem um pouco. Na verdade, isso só está piorando. Até já começaram a surgir alguns dentro da indústria. Os grandes nomes começaram a me contatar em segredo, tentando me tirar do meu lugar. E entre eles, um chamado Qin Fengshulai. Chamou minha atenção. É você, seu idiota. Eu soltei um resmungo. Olhei para a caixa de diálogo na tela com um olhar zombeteiro. Essa pessoa é, na verdade, meu chefe da vida passada. Aquele que o forçava a fazer horas extras todos os dias. E que descontava seu salário de várias maneiras. Olá, grande autor. Tem interesse em se juntar à minha empresa? Estou disposto a oferecer o dobro do salário. Ao ver essa mensagem, meus dedos começaram a bater rapidamente no teclado. Uma frase apareceu na tela em seguida. Desculpe, você não é digno.